Hoje o nosso vídeo é sobre o relevo da Oceania. Ela é formada por várias pequenas ilhas, mas a Austrália, que no caso não é uma ilha. A Austrália ela é uma porção continental, é o sexto maior país do mundo em extensão. Então, a Austrália definitivamente não é uma ilha. É um país de dimensões continentais, assim como o Brasil. Na verdade, a Austrália ela é um pouco menor que o Brasil somente. Ok? Estamos entendidos? Então não vamos confundir. Até por isso, eu vou começar falando sobre a Austrália. Se eu for falar sobre relevo da Oceania, a Austrália vai ocupar boa parte, porque quase 90% do território da Oceania é Austrália. Então, vamos falar de relevo australiano primeiro. A Austrália, a maior parte dela é formada por planalto. Você vai ver no mapa que eu vou colocar aí, que a parte amarela são os planaltos. Tem o planalto ocidental, o planalto mais a oeste da Austrália. Na verdade, a parte centro-oeste da Austrália é formada por planalto. Lembrando, como nós já conversamos aqui nas aulas anteriores, planalto é um relevo que é alto, mas ele não é tão alto quanto uma montanha. E, diferentemente da montanha, que ela geralmente está em área de formação, está na área do choque de placa tectônica, o planalto está sendo destruído através dos agentes erosivos. Lembra do processo da erosão? Primeiro vem o temperismo, quebrou a rocha, depois vem o transporte, por exemplo, a água da chuva quebrou a rocha, a água da chuva carrega o pedaço que ela quebrou para algum lugar mais baixo e ali vai depositar. Então, nos planaltos ocorre esse processo erosivo, e aí com isso o planalto vai abaixando, até o momento que ele vai ficar até plano, ou com os topos arredondados dos seus morros. Beleza? Então, o planalto da Oceania, na verdade, a Oceania, vamos corrigir, A Oceania, ela é formada em sua maior parte por planaltos, que é esse relevo amarelo aí no mapa que eu coloquei para vocês. É claro que dentro do planalto australiano tem áreas montanhosas, mas são pequenas faixas, pequenas manchas. Ainda dentro do planalto australiano, eu quero chamar a atenção para vocês de um relevo importante, não de um relevo especificamente, mas de uma área importante da Austrália, que a gente vai comentar um pouquinho mais depois, que é o Outback. Esse lugar é perigoso. Olha a tradução do negócio, Outback, quer dizer tudo que ficou para trás, tudo que ficou para trás. Então, o Outback seria uma área da Austrália formada por desertos, tá? É uma área que chove muito pouco, é mais ao norte desse Outback que chove mais, mas a maior parte do Outback não chove. Tem uma terra meio avermelhada, meio alaranjada, e tem um ponto turístico muito importante lá na Austrália. É claro, só traduzindo para vocês, tá? Esse Outback ele é uma área desértica e ele é formado por planaltos, e dentro desses planaltos tem uma área muito importante, que é o Monte Uluru, que é um monólito. O que é um monólito, professor? Monólito, meu caro. Monólito é um grande bloco de rocha que vira uma montanha num lugar plano. Então tem uma planície ali e lá no meio tem uma montanhazinha. Isso aí é um monólito. No caso tem o Uluru, vou colocar a imagem para vocês, que também é conhecido, olha só, como The Rock. O The Rock tá perseguindo a gente? Tá. The Rock. Certinho. Rock, O editor vai fazer piadinha, a Sandy, Então, beleza. The Rock. Então, tem aquele morro lá no meio da planície que é muito bonito. É como se fosse o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Também é um morro numa área de planície. E as pessoas acham bonito, porque dá pra ver a área plana ao redor todinha lá de cima dele. Então, obviamente, é uma área muito bonita e é uma parte turística lá da Austrália também, o Uluru. Aliás, eu não sei como é que fala, aliás, Eu tô falando Uluru porque eu sou burro mesmo, mas beleza. Essa área é bonita também por conta do pôr do sol, que as pessoas que visitam esse local dizem que ele vai mudando de cor ao longo do pôr do sol. Além desses planaltos australianos importantes, que você vai perceber aí no mapa, nós também temos lá a leste e sudeste as montanhas. Tem a Cordilheira Australiana, lembrando, cordilheira são cadeias de montanhas, são várias montanhas. Então ali na Cordilheira Australiana existem várias montanhas. E lá embaixo, a sudeste, nós temos os Alpes australianos. Então, a Austrália tem algumas montanhas na sua parte leste, tá bom? Então, ali na parte leste, montanhas.
Na parte central ele tem uma faixa formada por planícies e depressões, que são áreas baixas, tá? Depressão é uma área mais baixa do que tem ao seu redor e a planície é uma área plana e baixa. Então, portanto, essa área central da Austrália é formada por áreas baixas. E aí você vai lembrar, né, de um filme muito antigo, que na verdade você não vai lembrar porque isso não é do seu tempo, aliás, nem é do meu tempo, para falar a verdade, acho que era até mais antigo, enfim, o Crocodilo Dundee. Não sei se você lembra. A legendary figure about to encounter a world more treacherous than any he has ever known. Desse filme. É um filme que passava na Sessão da Tarde. Né? Talvez quem gosta muito de filme e assiste muito Sessão da Tarde vai lembrar desse filme. Não sei se passa ainda, né? E ele mostra lá uma área de planícies. Então provavelmente é nessa região. Aliás, falando sobre filme, né, tem uma animação que se passa na Outback, que tem o próprio nome Outback. Né? Que são animais lá que vivem na Outback e mostra um pouquinho do relevo. Indico para você que gosta de animação, esse é mais novo, é de 2012, o Outback. Bom, galera, então resumindo o relevo da Oceania, né, como eu falei da Austrália, porque a Austrália, como eu já disse, 90% dela é formada, é Oceania. Então, 90% da Oceania é Austrália, beleza? Bom, o relevo da Oceania ele é formado em sua maioria por terras baixas, são altitudes baixas. Chega ali em média a pouco mais de 200 metros de altitude. É parecido com o relevo da Europa, que é um outro continente bem pequeno, né? São os dois menores continentes em extensão e coincidentemente também em altitude. Isso acontece por quê? Porque o relevo da Austrália ele é um relevo mais antigo, né? A boa parte da Austrália está no meio da placa tectônica, então por isso é mais antigo. E as ilhas australianas, né, obviamente, elas não têm altitude muito altas, que o porquê disso eu vou falar daqui a pouco. Aliás, eu vou falar agora. Na verdade, pessoal, a Austrália, suas ilhas, em sua maior parte, elas são formadas, tem duas formações. São ilhas vulcânicas e ilhas coralinas. O que é cada uma delas? Uma ilha vulcânica é uma ilha formada junto com o vulcão. O vulcão está lá no interior do oceano e esse vulcão vai entrando em erupção ao longo dos anos. Essas erupções vão formando camadas de rocha, vão formando rochas ao seu lado, né? Rochas tanto ígneas quanto metamórficas. E essas rochas, ao longo do tempo, elas vão subir, né? Porque vai acumulando rocha ali. Até o momento que esse vulcão, junto com suas rochas, eles vão emergir, vão ficar por cima da água e vão se tornar uma ilha. Né? Lá dentro da Oceania existem alguns vulcões ativos, né? Pouco menos de 10 vulcões ativos ali na Oceania. Um outro tipo de ilha da Oceania são as ilhas coralíneas ou atóis. O que é um atol? Atol, pessoal, ou ilha coralínea, é uma ilha que vai se formar também dentro do oceano. Tem lá uma ilha vulcânica, certo? E aí ao redor dessa ilha vulcânica vão se formando os corais. Corais são animais que vão se juntando ali, né? Animais são os corais mesmo, não tem como explicar. Coral é coral, tá? Quem já foi à praia já viu um recife de coral, que é tipo um paredão que fica ao lado da praia, que geralmente bloqueia a vinda de tubarões para praia. As praias que são para pessoas fazer turismo, para nadar na praia, no oceano ali, né? Elas geralmente tem um recife que bloqueia a entrada dos tubarões. O recife é um coral, tá? O coral, ele é formado, né, ao redor dessa montanha dentro do oceano, né, formada por atividade vulcânica. E com o tempo, essa ilha ela vai abaixando por conta da formação do coral, e no meio do coral vai formar um lago. Então, a ilha coralínea ela é formada ao redor de um lago. Vou colocar uma foto agora aí para vocês, tá? E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Então, são esses dois tipos, são as ilhas vulcânicas e coralíneas ou atóis, tá bom? Bom, eu coloquei a imagem desse atol e vou colocar de novo. Esse atol que você está vendo aí é o atol de Bikini, tá? E aí você vai falar, atol de Bikini, que nome interessante, né? Isso te lembra alguma coisa? Pois é, daqui a pouco eu vou falar. Bom, pra mim lembra a minha banda favorita, né? Uma das minhas bandas favoritas, vou ser justo, mas uma delas é o Biquíni Cavadão, tá? Olha, quem gosta de Biquíni Cavadão tá aí na minha vida, tá no meu coração, porque é uma banda perfeita, tem as músicas perfeitas. Enfim, a Ilha de Bikini, ela não é tão feliz igual eu tô falando aqui pra vocês. A Ilha de Bikini, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi utilizada pelos Estados Unidos para fazer teste de bomba atômica e bomba de hidrogênio. Foram ali cerca de 20 bombas, 20 testes, entre 46 e 58. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pegou aquela área e resolveu fazer teste, porque estava na época da Guerra Fria. Né? Então era um teste para possivelmente usar lá contra os países socialistas. Obviamente, destruiu aquela ilha ali, esses testes. Né? É uma radiação extrema. As pessoas que moravam lá, que eram cerca de 200 habitantes, eles foram retirados para esses testes. Beleza? Né? E essa área foi totalmente explodida, né? Foi irradiada.
Na década de 70 até tentaram levar de novo a população para aquela área, né? Só que teve um problema, a radiação voltou e nas frutas, né, e alimentos em geral daquela ilha, daquele atol, ficaram muita radiação, radiação perigosa para aquela população. Essa população da ilha de Bikini, ela processou o governo dos Estados Unidos, obviamente eles destruíram a terra deles, destruíram todo o sustento deles, de onde eles viviam, e eles ganharam essa indenização aí de mais de 100 milhões de dólares, né, por conta dessa irradiação. Então essa ilha de Bikini, ela até hoje é uma ilha que não é indicada, né, para a população viver ali por conta da radiação, e ela tem esse fator histórico e fica dentro da Oceania, mas é uma ilha muito bonita, como você vê na imagem. Vou colocar de novo. A curiosidade, né, que aí eu perguntei lá no início se você lembrava de alguma coisa de Ilha de Bikini, é por conta de um desenho famoso. Lembra do Bob Esponja? Imaginação! Pois é, o Bob Esponja, ele tem a sua vivência na fenda do biquíni. Ou seja, o Bob Esponja se passa na ilha de Bikini, né? Fica na Oceania, onde se passa o Bob Esponja. E talvez se explique por que é tão doido o Bob Esponja a ponto do Sr. Siriguejo vender hambúrguer de siri por conta dessa radiação. Talvez seja isso que explique por que o Bob Esponja é tão doido, né? Por exemplo, tem praia lá dentro do oceano, tem fogo dentro do oceano, enfim. É muito doido, né, o Bob Esponja, mas eu creio que seja por conta da radiação. Tá explicado. Achamos a explicação porque o Bob Esponja é tão doido. Mas eu gosto, é um desenho muito bom, o Bob Esponja. Falando um pouquinho mais sobre o relevo da Oceania, eu vou trazer algumas paisagens naturais da Oceania, porque são muito bonitas. Eu peguei o site amantesdeviagens.com como base ali, então todas as fotos que eu vou colocar a partir de agora são de lá, tá? E se você quiser fazer um dia uma viagem, tiver um dinheiro aí, ó, bom lugar para você viajar é lá para a Oceania. Inclusive as pessoas fazem muito para morar mesmo, né? Muitos intercâmbios, né? Para a região ali da Austrália, da Nova Zelândia, é um lugar muito interessante para se viver, né? São países desenvolvidos, enfim, e muito bonitos. Bom, a primeira imagem que eu vou colocar para vocês é de novo sobre Uluru, né? Ou Ayers Rock, né? Ou The Rock, que é essa formação rochosa no meio da planície. Ela se forma por conta dos processos erosivos que aconteceram naquela região ali, e esse bloco de rocha, esse monólito, ele é muito mais resistente do que está ao seu redor, e com isso ele conseguiu ficar, né? Ele é muito forte e conseguiu ficar ali, né? Então você vai poder falar para o seu mozão, né? O meu amor não é um monólito, mas existe tudo por você. Olha só que perfeito, hein? Eita, coisa feia. Enfim. Bom, pessoal, Ayers Rock, Uluru, vou ficar com Uluru porque é mais fácil de falar, não sei se está errado, mas é mais fácil. Inclusive, é uma rocha sagrada para os aborígenes, né, que são os nativos ali da região da Austrália. Então, é uma área muito importante, tanto historicamente, quanto geologicamente, quanto financeiramente, porque as pessoas viajam para ver o pôr do sol que muda, né, as cores daquele rochedo. Bom, outra paisagem lindíssima da Oceania e muito importante também para a natureza do próprio planeta é a Grande Barreira de Corais, né? Você vai perceber aí na imagem, né, que são ilhas coralinas. Na verdade, aí são cerca de 600 ilhas coralinas. Então é muita ilha coralina. E, obviamente, nessa região vai haver uma grande diversidade de corais, né? São muitas espécies de corais, mas não só isso, tem muitas espécies de moluscos e de peixes. Ou seja, a biodiversidade ali é muito grande, tá? Já falei de Moana, já falei de Procurando Nemo, já falei de Outback, mas tem um outro desenho que se passa ali na região da Oceania, que é o Taz. Já assistiu o Taz lá do Pernalonga? Pois é, aquele bicho doidão lá que você viu aí, ele se passa, né, um animal típico, não bem daquele jeito, mas é um animal típico, né, o diabo da Tasmânia, que é um estado da Austrália, uma ilhazinha que fica abaixo da Austrália ali, que pertence, né, à Austrália. Falei muito Austrália, não é verdade? Pois a Tasmânia, ela também tem um parque nacional, né, com áreas, né, muito bonitas, com paisagens muito bonitas que você vai ver na imagem, e também uma área de muito turismo.
Essa foto que eu estou colocando agora para vocês é da Micronésia. Micronésia são várias pequenas ilhazinhas que se formam ali na Oceania. São ilhas de origem vulcânica ou coralina, como nós já falamos, tá? E vocês veem aí na foto que elas são muito pequenininhas, né? Então essa é a principal característica das ilhas da Micronésia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Até a próxima. Tchau e estão livres de mim.